Vamos mergulhar hoje numa história fascinante sobre o poder que existe dentro da nossa mente. E a gente vai fazer isso acompanhando a jornada de um verdadeiro pioneiro no assunto, Sidney Borba. Se prepare, porque essa análise pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga a nossa própria consciência. E olha só onde tudo isso começa. Com essa negociação pra lá de inusitada. Pode parecer estranho, né? Mas essa troca, 2 galinhas por um livro, foi a faísca que deu início a uma vida inteira de investigação sobre os segredos da mente humana. A cena é a seguinte: um vilarejo pequeno, um jovem Sidney Borba, totalmente fascinado pelo mágico de um círculo que passava pela cidade. E uma troca que, sem ele saber, ia definir o seu destino para sempre. No lugar das galinhas, o que ele recebeu foi um livro grosso de capa preta. E dentro dele, gente, tinha uma promessa poderosíssima. Qualquer pessoa pode transformar a própria vida se, e aqui está o segredo, se mudar a natureza dos seus pensamentos. Simples assim. E foi essa ideia, uma única ideia, que levou o Borba a explorar a força mais incrível que a gente tem, mas que, na maioria das vezes, a gente ignora. A nossa mente subconsciente. E aqui tem um conceito que é uau, fascinante. Pensa no subconsciente como um servo fiel. Ele não julga, ele não questiona. Ele simplesmente aceita os pensamentos que a gente mais alimenta, sejam eles bons ou ruins, e trabalha sem parar para tornar aquilo a nossa realidade. Essa parábola das 2 rãs ilustra isso perfeitamente. As 2 enfrentam a mesmíssima crise, caem num pote de leite. A rã negativa entra em pânico, desiste e se afoga. Já a positiva, ela continua agindo, batendo as pernas sem parar até que, de tanto bater, transforma o leite em manteiga e consegue escapar. A lição é muito clara. O problema não era a situação, mas a programação mental de cada uma. O Borba descobriu que a mente opera em diferentes frequências, sabe? Tipo as estações de um rádio. E a chave para a mudança, o grande pulo do gato, era acessar o estado alfa. Pensa num livro calmo, relaxado, onde a mente fica, olha só isso, 20 vezes mais receptiva a novas programações. É basicamente a porta de entrada para o subconsciente. Mas o Borba não ficou só na teoria, não. Ele pegou esses conceitos todos e começou a aplicar de um jeito muito público, alcançando milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é curioso, porque depois de superar muita zombaria por causa da sua voz fina, com muito treino e dedicação, ele conseguiu um emprego no rádio. E foi ali que o trabalho de transformação em massa realmente começou. Lá em 1983, na Rádio Difusora de Porto Alegre, ele fez uma coisa inédita. Relaxamentos em massa ao vivo pelo rádio. Milhares de ouvintes eram guiados para esse estado alfa ao mesmo tempo. A técnica era tão poderosa que os colegas dele brincavam que o pessoal do Ibope não conseguia fazer pesquisa porque encontravam todo mundo dormindo em relaxamento profundo. Esse trabalho todo foi evoluindo até chegar no seu principal método terapêutico, a regressão de memória. Uma técnica para descobrir como eventos lá do nosso passado, às vezes até de antes da gente nascer, continuam moldando quem a gente é hoje. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada em alguns casos do trabalho do Borba que são, sinceramente, de cair o queixo. O primeiro caso é de uma cliente que tinha um pavor, mas um pavor incontrolável de sirenes, principalmente as de caminhão de bombeiro, e ela não fazia a menor ideia do porquê. Com a regressão, ela reviveu um trauma que estava esquecido. Aos 2 aninhos de idade, ela foi salva de um incêndio em casa. O subconsciente dela, para tentar protegê-la, criou uma associação fortíssima. O som apavorante das sirenes ficou ligado ao perigo de morte do fogo. No exato momento em que essa conexão veio à consciência, a fobia que atormentou essa mulher a vida inteira simplesmente sumiu. Entender a origem curou o medo. Agora, se liga nesse próximo caso que é ainda mais profundo. Um homem super pacato, mas que tinha um ódio violento inexplicável por todos os cachorros. A regressão revelou uma coisa impressionante. Quando a mãe dele estava grávida de 8 meses, ela foi atacada de forma brutal por um cão. E no meio do pânico e da dor, ela gritou uma maldição, um desejo de que todos os cachorros morressem. A mente do feto, em desenvolvimento, absorveu essa emoção e essa frase como se fosse uma ordem direta, uma programação. O que essas histórias mostram é uma verdade muito profunda sobre quem é que está no controle da nossa vida, das nossas reações, dos nossos medos. A mensagem central do Sidney Borba é sobre empoderamento. Ninguém é um passageiro à deriva, sabe? Cada um de nós é o capitão do seu próprio navio.
A gente tem o poder de definir o rumo. Então, a lição fundamental é essa. A gente tem sim o poder de guiar a nossa vida. Como? Assumindo o controle dos pensamentos, entendendo essas programações que rodam no automático e, a partir daí, escolhendo de forma consciente a direção que a gente quer seguir. E no fim, fica essa pergunta, uma pergunta poderosa para a gente refletir. É um convite para cada um olhar para dentro e talvez começar a própria jornada para finalmente assumir o comando do barco.